A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Um feliz 2026 a todos, que seja um ano repleto de amor, de paz, de alegria. E a palavra para esse ano de 2026 é paciência. Cada vez mais estamos sem paciência e Deus vem trazer para nós essa palavra aqui para sermos mais pacientes uns com os outros, ter paciência e esperar no Senhor. E aqui eu vou citar alguns versículos que nos instruem, nos direciona a termos mais paciência. Eu vou ler aqui em Salmos 40, versículo 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja só, quando esperamos com paciência no Senhor, Ele se inclina para olhar para nós, para as nossas dificuldades, para o nosso clamor. Mas no mundo que nós vivemos hoje, um mundo imediatista, ao que tudo é muito rápido. Se você está com fome, você pede um iFood e rapidamente você já tem um alimento, né? Nos tempos mais antigos, né, as pessoas elas dependiam de estações para ter ali o seu alimento. Plantava-se um alimento para colher depois de um tempo, teria que ter paciência. E essa era uma virtude das pessoas no passado. O mundo que vivemos hoje é um mundo imediatista, que você quer tudo na hora, não tem mais paciência para esperar nada, e isso tem causado cada vez mais pessoas impacientes, seja no trânsito, seja com sua mãe, uma pessoa idosa. As pessoas cada vez mais estão perdendo a paciência, né? E através dessa perda de paciência está afastando da presença de Deus, porque ao qual eu vou ler aqui alguns versículos, mostra que a falta de paciência, né, nos distancia de Deus. Olha o que diz Gálatas 5:22. A paciência é um fruto do Espírito, é um fruto do Espírito Santo. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja que todas essas virtudes aqui, elas cabem perfeitamente na paciência. Por exemplo, se você tem um ato de amor, é ser paciente, né? Ter alegria é ter paciência. Porque uma pessoa sem paciência, ela não tem alegria, ela não consegue esperar nada, ela sempre está estressada. Paz, para você ter paz, você precisa ter paciência, né? Amabilidade, você precisa ter paciência. Bondade, você precisa ter paciência. Porque se uma pessoa te trata mal aí na rua, te dá um esbarrão, te xinga, e você não tem paciência, você não vai ser bom com aquela pessoa, você vai retribuir as ofensas daquela pessoa. Fidelidade é ser paciente, né? Mansidão, domínio próprio, isso tudo requer ter paciência. Então, o que está faltando cada vez mais nas pessoas, no ser humano, é paciência, ser paciente, é querer tudo na hora, não saber esperar. Se você faz uma simples compra, né, na internet, seja qualquer aplicativo de entrega aí, você vai ficar ali olhando o celular o tempo todo, o computador o tempo todo, para ver se aquela coisa está chegando, onde que ela está, rastreando, né? Porém, quando você faz a compra, lá diz previsão de chegada, dia tal, mas você não vai olhar somente naquele dia que é a previsão, você vai ficar olhando o tempo todo, que a pessoa cada vez mais tem sem paciência. E também, como eu disse para vocês aqui, que eu estou buscando alguns versículos aqui, eu citei aqui 4 virtudes aqui dessa palavra paciência, ao qual eu acabei de ler aqui, fruto do Espírito, confiança no Senhor, que é esperar com paciência no Senhor. Também tem a perseverança na tribulação. Para você perseverar na tribulação, por exemplo, passado pelo momento ruim, aí, um momento difícil, seja lá qual for, seja
orando pelo um familiar, seja pela vida financeira, seja pelo seu cônjuge, você precisa ter paciência e perseverança nesse momento de tribulação, né? Então, você vê que essa palavra paciência, ela abrange várias coisas, várias áreas, e as pessoas cada vez mais estão perdendo a paciência. Você vê quando você vai dirigir o seu carro, cada vez as pessoas estão sem paciência, não respeitam o sinal, te corta, te xinga, e isso daí está causando cada vez mais discórdia, contenda e afastamento de Deus em nossas vidas. Vamos ler o que diz Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos glorificamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, se você está passando um momento ruim, você tem que ter paciência. Não adianta você querer colocar, irmão, já atropelar os processos. Precisa ter paciência e entender o porquê você está passando aquela tribulação. O que está acontecendo? Por que minha vida não está andando? Você tem que ter paciência para você respirar, ter calma e entender onde você está cometendo os seus erros. Aliás, pode ser até que você não tenha cometendo nenhum erro, mas você precisa estar melhorando em alguma área da sua vida. Então, você vê que a paciência, você precisa ter paciência para você perseverar no momento de tribulação e dificuldade. E aqui em Hebreus fala para nós, né, fazermos a vontade de Deus para assim alcançar suas promessas. Então, para você fazer a vontade de Deus, você precisa ter paciência, porque fazer a vontade de Deus não é fácil. Vai muito além do que pensamos, entendemos, imaginamos. A vontade de Deus, ela vai muitas vezes na contramão do que achamos que é correto, né? Se Deus manda você acorda de madrugada, vai lá no pico do morro lá, orar por uma pessoa que eu vou lhe mandar, e você, mas como assim de madrugada eu vou entrar no morro, eu não conheço ninguém, os traficantes não vão deixar. Então olha como que fazer a vontade de Deus é difícil, mas aqueles que confiam no Senhor, né, são como o Monte de Sião, não se abala, eles vão mesmo. Pega a madrugada, pega a sua Bíblia, entra no morro, passa por traficante e vai com a autoridade de Deus, porque a autoridade de Deus é além de qualquer autoridade aqui na terra. Então vamos ler o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitar de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, gente, vê quantas direções a Bíblia nos dá sobre ter paciência. Você precisa ter paciência para esperar o que Deus tem para a sua vida. Você precisa ter paciência para ter o fruto do Espírito Santo, né? Como eu li aqui, alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. Você precisa ter paciência. E também que você precisa ter paciência para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela, muitas das vezes, como eu citei, é muito diferente do que achamos, né? Não tem como explicar a vontade e a sabedoria de Deus. Então que nesse ano de 2026 possamos ter mais paciência. Mas eu sou uma pessoa explosiva. Pedro também era. Mas quando Pedro permitiu que o Espírito Santo conduzisse a vida dele, ele se tornou uma pessoa mais paciente, não mais impulsiva, e uma pessoa a qual Jesus confiou a chave da tua igreja. Então, não deixe o inimigo colocar na sua mente que você não é capaz de ter domínio próprio, que você sempre vai ser uma pessoa explosiva, que não adianta, que pisou no meu carro, eu sou 880, não existe isso, tá? Se você quer ser uma pessoa mais paciente, peça a Deus, ore, busque na Bíblia o que fazer, né, para ser uma pessoa mais paciente, mais calma. Como aquela pessoa te xingar, você respirar fundo, falar, não vou deixar ela entrar na minha mente, não vou deixar ela me tirar a minha paz, né? Pensa bem e fala, tá bom, irmão, vai na paz, que Deus te abençoe, vai te xingar, e você, tá bom, Jesus te ama, eu também, e vai com Deus, e pronto. É difícil, claro que é difícil, né? Jesus também disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois venci o mundo. Então, Jesus ele sofreu muitas ali acusações, muitas coisas que pessoas lá falaram para tirar ele do propósito dele, para tirar ele da graça, mas Jesus
Ele é demais, Ele é soberano e Ele sempre saiu daquelas situações onde tentaram provar Ele através da palavra, através do fruto do Espírito Santo, que mesmo as pessoas chicoteando, zombando, cuspindo, Ele pediu a Deus ali para que não castigasse aquelas pessoas que elas não sabiam o que estavam fazendo. Olha só, pensa bem, uma pessoa ali te crucificando, te zombando, cuspindo, chicoteando, e você pedir a Deus para que não castigasse aquelas pessoas ali. Isso é ter paciência, isso é ter o fruto do Espírito Santo. Então, eu sei que é muito difícil, eu não vou falar para você que às vezes dá aquele sangue esquenta, mas quando o sangue esquentar, lembra dessas palavras, lembra dessas palavras sobre paciência, ao qual eu citei aqui. Vou deixar na descrição todos os versículos que eu citei para que você medite nessas palavras, para que você entenda que nesse ano de 2026 precisamos ter paciência para todas as coisas, para terminar sua faculdade, para terminar o seu projeto, para lidar melhor com o seu casamento, com sua casa, com o seu lar, com o seu ministério, com sua família, o que quer que seja, tá? E que possamos ter um 2026 repleto de bênção do Senhor, repleto de alegria, de bondade, de amor ao próximo. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.